Quais são as correntes elétricas consideradas nas leis de Maxwell? Quais as aplicações de tais correntes? É o que vamos ver neste vídeo. Olá, meu nome é Manuel Gibson, bem-vindo à 28ª parte da série sobre parâmetros magnéticos, uma introdução. Estamos interessados em conhecer melhor o comportamento e aplicações dos materiais magnéticos. Para isso, veremos os seguintes assuntos neste vídeo: AM antes de Maxwell e DM depois de Maxwell, comparando campo elétrico e campo magnético, e faremos algumas considerações sobre os assuntos apresentados. Vamos iniciar com antes e depois de Maxwell. Primeiro, uma pitada de matemática, porque afinal de contas somos técnicos e engenheiros, não é mesmo? Suponha que você está em um quarto, em um aposento, em que você tem à sua frente uma janela e à sua esquerda uma porta de acesso. Nós vamos considerar a junção entre a parede da janela e o piso como sendo o eixo Y. A junção entre a parede da porta e a parede da janela, o eixo Z. E a junção entre o piso e a parede da porta, o nosso eixo X. A origem aonde os três eixos se interceptam. Quando nós queremos dizer que temos que andar ou nos mover na direção X, nós usamos esse pequeno vetor unitário AX. Isso, unitário. A amplitude dele é uma unidade de comprimento. Se nós vamos para Y, usamos a Y, usamos para Z, a Z. Vamos falar agora sobre o operador nabla. É um triângulo invertido com uma seta caracterizando o vetor. Aí está como seria o operador nabla. Observe o AX que nós acabamos de falar. Estamos andando na direção X. Então, o que vai acontecer quando andarmos na direção de X? Esse símbolo delta e delta x embaixo quer dizer o seguinte: quanto que varia se eu andar na direção x? Suponha que na direção x eu tenho uma elevação, uma montanha. Se eu andar na direção x, eu estou aumentando, estou subindo. Se eu descer, estou diminuindo. Isso vale para as direções y, z e a variação em y e z. Esse é o operador nabla. Em eletromagnetismo, nós vamos usar muito o nosso divergente. Veja que agora temos um ponto depois do operador. O divergente, aqui na nossa aplicação, indica a fonte do campo. É uma fonte ou um sorvedor? É uma bica ou é um ralo? Essa é a resposta que nós vamos ter aplicando o divergente. Ele opera sobre um vetor. O nosso próximo operador é o rotacional. É o nosso operador com um X na frente. Esse rotacional, para a nossa aplicação, aqui indica o que acontece em um percurso fechado ou em um percurso. O percurso é fechado ou ele é aberto? O que acontece? Mais fácil, você pode ver, são pás de um ventilador girando, por exemplo. Você tem a parte, um ponto bem extremidade, você vai ter um círculo, vai ter alguma coisa girando, isso vai ser um rotacional, e ele opera sob um vetor. A pergunta é, como era o magnetismo antes de Maxwell? Então vamos ver as equações de Maxwell. Primeira coisa em eletromagnetismo que nós temos que saber é que nós precisamos saber qual é a fonte, quais são as fontes. Às vezes, tendo essa resposta, você praticamente respondeu o problema de eletromagnetismo. A primeira fonte que nós vamos considerar é a carga elétrica, é o que está escrito nessa equação. Lembra que nós temos a fonte, aquele símbolo de divergente, e depois temos um campo elétrico? Então a equação está dizendo, ou respondendo, melhor dizendo, qual é a fonte do campo elétrico? E olha à direita, essa é a lei de Gauss, essa é a forma integral. Significa que a fonte do campo elétrico é a carga elétrica. No caso, está mostrado a densidade volumétrica de cargas elétricas. A fonte do campo elétrico é a carga elétrica. Não subestime o valor dessa frase. Ela é extremamente importante e fundamental para o eletromagnetismo. Continuando com as fontes, agora temos uma surpresa. O vetor B, a indução magnética, é zero. Significa que nós não conhecemos a carga magnética. Até o momento, na observação do universo, não foi detectada uma carga magnética pontual. Ou seja, isso significa a inexistência ou o desconhecimento da carga magnética. E se um dia descobrirmos uma carga pontual, tudo bem, coloque nessa equação e resolvido o problema. No momento, não se conhece a existência da carga magnética pontual. Isso significa que não existe um ímã com apenas um polo e que as linhas de campo magnético são sempre fechadas. Aí já está uma diferença fundamental entre campo magnético e campo elétrico. Em campo elétrico, as linhas de campo podem ser abertas ou podem ser fechadas. Já em campo magnético, as linhas são sempre fechadas. E agora o circuito. Sim, nós trabalhamos com circuitos elétricos. Aí está a famosa lei de Faraday. Por que a lei de Faraday é tão importante? Ela é fundamental porque ela marca o nascimento do eletromagnetismo.
campo magnético variante no tempo gera campo elétrico. Aí nós temos motor, gerador, transformador. Esse é o termo da variação no tempo do campo magnético, ou, como está mostrado, indução magnética. Por isso que Faraday é considerado o pai do eletromagnetismo. Você reparou também que nessa equação temos um sinal negativo. Veja, na equação, o que aconteceria no universo se não existisse esse sinal negativo? Um campo magnético variante no tempo gerando um campo elétrico. Por outro lado, esse campo elétrico aumentaria o campo magnético. E nesse frenesi enlouquecido de realimentação positiva, o universo se consumiria. Mas você percebeu? Precisamos do sinal negativo para o universo funcionar. Esse sinal é tão importante que ele ganhou até um nome. Lei de Lenz. O campo magnético variante no tempo gera um campo elétrico que induz uma corrente que se opõe à variação do campo magnético original. Ele se autodestrói. É o freio do eletromagnetismo no universo. As equações de Maxwell, antes de Maxwell, circuito, agora circuito magnético. Temos agora uma observação. O rotacional é um circuito fechado. O aberto é um circuito. JC é densidade de corrente de condução. Sigma é a condutividade e é campo elétrico. Sim, essa é a lei de Ampère, ou a famosa U igual a R vezes I, que é um caso muito particular e específico. Corrente elétrica de condução induz campo magnético à distância. Lembra? O H integral de HDL igual a I, H igual a I sobre 2πr para um fio retilíneo? Lembrando, não é a explicação correta segundo a teoria da relatividade. E depois de Maxwell? Bom, depois de Maxwell não mudou nada em relação à fonte do campo elétrico. Não mudou nada sobre a inexistência de carga magnética. Também não alterou nada a lei de Faraday. Apenas lembrando que eletricidade e magnetismo são interligados. Mudou alguma coisa? Sim, mudou. A lei de Ampère agora ganha o termo de Maxwell. Esse foi o termo introduzido por Maxwell. Essa é a corrente de deslocamento. Essa é a onda eletromagnética que se propaga pelo espaço ou em qualquer material. Onda eletromagnética? Maxwell não descobriu a onda eletromagnética, e sim previu matematicamente a sua existência, conforme comprovado por Hertz, Marconi e tantos outros. Vamos agora comparar campo elétrico e campo magnético? Uma abordagem rápida. Essas são as equações do campo elétrico. Nós temos a densidade de fluxo elétrico, ε0E mais P, onde P é o vetor polarização. No vácuo não existe polarização, P igual a zero. Temos também a constante de elétrica, εr, e a constante ou a permissividade elétrica do vácuo, ε0. Esses são os parâmetros da equação com as respectivas unidades. Observe que o vetor densidade de fluxo elétrico ele não é comumente utilizado. Ele é mais comum na teoria no livro, depois você passa a esquecê-lo. Coulomb por metro quadrado, mas é importantíssimo. Campo elétrico sempre presente, polarização dos elétricos e os termos de permissividade elétrica. Em seguida, a suscetibilidade elétrica, a fonte de tudo que é a carga elétrica e a densidade volumétrica de cargas elétricas. Então essas são as relações, o sumário das relações do campo elétrico. Observe, a fonte do campo elétrico é a carga elétrica. Aquela integral dupla, né, com aquele elipse ali, ela significa uma superfície fechada. Se agora nós tivermos um dielétrico com moléculas polares, elas estão desalinhadas entre si. Então, um desarranjo de polaridade. Se você aplica agora a diferença de potencial, ou seja, o dielétrico é submetido a um campo elétrico, o que vai acontecer? O campo elétrico rearranja as moléculas polares do dielétrico. As moléculas ficam sempre tendem a ser alinhadas, tendem a ficar alinhadas com o campo elétrico. Fazer isso gasta energia. E o campo magnético? B igual a M0 que multiplica H mais M. M é o vetor magnetização. Não, o vácuo não magnetiza. Logo, no vácuo, M igual a zero. Nos materiais, M vai ser diferente de zero. Aí está em relação à suscetibilidade magnética, a permeabilidade magnética e agora a relação entre a permeabilidade magnética do material, a permeabilidade do vácuo e a permeabilidade magnética relativa, que não tem um nome específico. Aí estão os parâmetros e as respectivas unidades, três vetores B, H e M, os termos de permeabilidade magnética e de suscetibilidade magnética. Diferente do campo elétrico, não existe carga magnética pontual. Por isso que o seu livro de eletromagnetismo, ou no curso técnico, no ensino médio, na faculdade, o livro tinha 300 páginas, mas sobre magnetismo mesmo, apenas 20, 30 páginas. Relações do campo magnético, B igual a mH, e a fonte do campo magnético, não existe a carga magnética pontual. Todo ímã tem dois polos, portanto,
toda a linha magnética é fechada por dentro do material, claro. Vamos repetir então. Existe a carga elétrica pontual, a fonte do campo elétrico é a carga elétrica ou a distribuição dessas cargas. As linhas de campo vão das cargas positivas para as negativas, não sendo necessariamente fechadas. A polarização elétrica em um dielétrico consiste na orientação polar das moléculas por um campo elétrico externo. Campo elétrico realiza trabalho nos condutores. O campo elétrico arranca elétrons ou cargas positivas em uma direção preferencial, o que acarreta em corrente. Lembrando sempre que o sentido convencional da corrente, do positivo para o negativo. Em relação ao campo magnético, não existe a carga magnética pontual. A fonte do campo magnético é o deslocamento, o movimento de cargas elétricas. Cuidado, teoria da relatividade fala um pouquinho diferente sobre isso. As linhas de campo magnéticas são sempre fechadas. A polarização magnética é a função das correntes limitadas de volume de superfície. A orientação dos monopolos magnéticos pode ser em paralelo com o campo magnético, e aí o material é chamado de paramagnético, ou em oposição, diamagnético. E campo magnético não realiza trabalho. Mas e o motor, o gerador? Veremos isso em um próximo vídeo. Então nós podemos dividir os materiais magnéticos em dois tipos, diamagnéticos e paramagnéticos. Os materiais diamagnéticos, os momentos magnéticos do material se opõem ao campo magnético aplicado externo. É como se repelissem o campo magnético, vamos simplificar. Já nos materiais paramagnéticos, há uma tendência dos monopólos magnéticos se alinharem com o campo magnético aplicado externamente. Mas o material ferromagnético é uma aplicação especial. É um material que mantém o magnetismo mesmo quando você retira o campo externo. Muito interessante isso. Veremos agora algumas considerações. Analisando as equações de Maxwell, nós vemos que temos basicamente duas equações. Uma chamada de condução e a outra de deslocamento. De condução é a corrente mais comum dos fios e a deslocamento é a onda eletromagnética. Em ambos os casos, a energia está contida no campo eletromagnético. Observamos também, via lei de Faraday, a interdependência dos campos elétricos e magnéticos, particularmente os variantes no tempo, quando um gera o outro. Se você já fez um curso de propagação em antenas, aqui no canal tem um, você vê que na propagação no vácuo não tem atenuação, e sim uma redução na densidade de potência com o aumento da área iluminada. Mas ainda temos uma pergunta a responder. Afinal, o que torna o material magnético? O que provoca o paramagnetismo e o diamagnetismo? Assunto para o próximo vídeo. Então, aqui nós veremos no próximo vídeo como o momento magnético afeta o paramagnetismo e o diamagnetismo. O que são essas correntes limitadas nos materiais magnéticos? Correntes de volume, de superfície? Quais são as correntes limitadas nos materiais magnéticos? Então, nos vemos no próximo vídeo. Até lá. Obrigado por ter assistido a este vídeo. Deixe o seu like, inscreva-se no canal, acione o sino e seja notificado dos novos lançamentos semanais.